Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento veremos qual é o conteúdo da nossa aula. Na nossa aula de número 5, o objeto de conhecimento é reino protista e no detalhamento, características gerais e as principais doenças causadas por protistas, amebíase, malária e doença de Chagas. Então vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula nós vamos estudar sobre o reino protista, também chamado de reino protoctista. E talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa a respeito, né? Ou talvez não conheça. Mas eu sei que você conhece, por exemplo, as algas, eu sei que você já ouviu falar, por exemplo, sobre a amebíase, né? Ou seja, uma doença relacionada a esse reino. Esse reino, pessoal, é um reino específico para organismos que não se encaixam nem na categoria de plantas, nem na categoria de animais, nem mesmo de fungos. Então foi necessário criar um reino, ou seja, uma categoria específica para esse tipo de seres vivos. E o que nós vamos aprender é sobre as características gerais, como eles são, qual é a morfologia deles, né? Qual a importância ecológica deles e também as possíveis doenças que podem, né, causar nos seres humanos ou em outros animais, por exemplo. E para a gente começar, vamos observar uma imagem que demonstra, né, que mostra um pouquinho sobre quem são os protozoários, né, ou o reino protista. Se você observar aí, existem, né, micro-organismos, né, células aí bem microscópicas, né? Você não vai conseguir visualizar a olho nu essa célula, esse protista ou esse protozoário, né? Mas ele vai estar presente ali em ambientes onde existe água. Esse aí que tem um flagelo, né, uma espécie de cauda, ele pode estar presente também em seres vivos, né, como animais e até mesmo nos seres humanos, causando ali algumas doenças. Outros serão inofensivos, como aquele que você observa na imagem que não tem nenhuma cauda, né? É o paramécio. Esse, nesse caso, ele vai estar presente no meio ambiente, não vai causar nenhum dano, né? Não vai causar nenhuma doença, nem nos seres humanos, nem em outros animais. Mas além dos protozoários, a gente tem também as algas que fazem parte desse reino protista. O reino protista, ele é conhecido pelo nome de protoctista. Então, anteriormente, a gente tinha o reino protista, que abrangia apenas os protozoários, mas depois as algas foram incluídas nesse grupo e aí ele passou a se chamar protoctista. Como o reino protista, né, esse nome ainda não caiu em desuso, é possível que você veja aí nos livros, nas provas, os dois termos, né, mas eles querem dizer, né, fazer referência ao mesmo reino, tá? E o reino protista, ele é uma categoria que abriga organismos que são eucariontes, que não se encaixam aí nas características dos reinos plantae, animalia ou fungi, né, como nós acabamos de comentar. Então, eles são seres que têm algumas especificidades, né? Não daria para colocar eles no grupo de plantas, por exemplo. Por mais que você observe uma alga e ache, né, que ela é semelhante a uma planta, mas do ponto de vista biológico, né, os seus tecidos, ela não vai ser igual a uma planta. Então, uma planta ela vai ter ali vasos condutores que não vão estar presentes nas algas, por exemplo, né? As células delas são diferentes, apesar de que as algas, por exemplo, fazem fotossíntese semelhantemente às plantas. Então, por isso que é necessário ali encaixar ela em um grupo específico, certo? A gente vai ver que os protistas, né, eles têm ali algumas características gerais. A primeira delas é o fato de eles serem eucariontes. O que isso significa, né? Que eles são formados por células eucariontes, que é aquelas que têm ali uma membrana, né, nuclear envolvendo o seu núcleo, né, envolvendo ali o seu material genético. Então, seres eucariontes, né? Então, os protistas têm células eucariontes, certo? Eles também podem ser unicelulares. Então, alguns protistas podem ser formados por uma única célula, mas tem aqueles que também são formados por mais de uma célula e a gente diz então que eles são os pluricelulares, certo? Então, no caso aí do reino protista, eles podem ser unicelulares, como a gente viu no início aquela imagem, né, mostrando lá algumas células
do reino protista, alguns protozoários, mas também a gente viu que eles podem ser formados por muitas células, que é o caso aí das algas, por exemplo. Com relação à nutrição desses seres, né, do reino protista, eles são autótrofos, né? Podem ser autótrofos quando eles realizam fotossíntese, é o caso das algas, certo? Elas podem realizar fotossíntese, produzir o seu próprio alimento. Mas existem aqueles que são heterótrofos, que são aqueles que não produzem o seu próprio alimento, dependem da nutrição presente no ambiente onde eles estão inseridos. Muitos deles, inclusive, podem parasitar outras células, né? E por isso eles vão causar doenças, porque eles vão em busca, né, do nutriente para a sua sobrevivência. Então você observa aí que no reino protista a gente tem organismos que podem ser bastante diversos, né? Alguns heterótrofos, outros autótrofos, alguns unicelulares, outros pluricelulares. Então é interessante que você observe aí as características gerais deles, né? Porque a partir daí você consegue identificá-los. A gente vai começar falando um pouquinho sobre as algas. Então, as algas, elas fazem parte do reino protista e elas são seres autótrofos, certo? Existem algas que são unicelulares, mas também existem aquelas que são pluricelulares. E, como a gente já falou, elas são eucariontes, né? Porque elas têm ali uma célula eucarionte e são fotossintetizantes, são capazes de produzir o seu próprio alimento. E elas vão viver em água doce ou em água salgada, né? Então elas podem estar nesses dois ambientes, tá? A gente vai encontrar elas. E a gente vai ver alguns grupos, né, que fazem parte aí das algas. Você observa aí alguns nomes que fazem referências a esses grupos. A gente tem aí o grupo das euglenófitas, né? E também que nós temos o grupo das crisófitas, dinófitas, clorófitas, feófitas e rodófitas. São muitos nomes, né? Mas calma que a gente vai falar um pouquinho sobre elas. As euglenófitas, elas vivem ali em água doce, né? São encontradas em água doce também. Já as crisófitas são aquelas que são douradas e fazem parte do fitoplâncton. Na verdade, a maioria delas aí vai fazer parte do fitoplâncton. A gente vai já comentar sobre isso. Nós temos ainda as dinófitas, que são aí também conhecidas como pirrófitas, né, e vão ser bioluminescentes. Algumas delas vão ser responsáveis pela maré vermelha, que é um fenômeno, né, que a gente também vai falar um pouquinho na nossa aula. Temos ainda as clorófitas, que são as algas verdes, né, que a gente vai ter aí como exemplo os líquens, são elas que também vão fazer parte do fitoplâncton. Nós temos ainda as feófitas, que são algas pardas. Essas são multicelulares, por exemplo, né, e podem chegar aí a metros de comprimento, né? Podem ser muito grandes. E por fim nós temos as rodófitas, né? Que elas podem até ter um formato parecido com o de corais, então elas formam aí os falsos corais, né? Então você observa que esses grupos, eles são bastante variados, certo? E como eu falei, alguns deles são formados por seres unicelulares, né? E que vão fazer parte ali do fitoplâncton. Então você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que o oxigênio presente na atmosfera é produzido pelas plantas. Na verdade é sim, mas a maior parte do oxigênio produzido no nosso planeta vem dos oceanos, desse fitoplâncton, que é as algas, né, unicelulares. Então, por isso que é importante a gente preservar o ecossistema aquático, porque se a gente tira desse ambiente, né, essas algas, a gente vai estar prejudicando a produção de oxigênio. E isso a longo prazo, né, pode ser prejudicial, com certeza, para a vida no nosso planeta. Então, por isso é importante a gente frisar que a maior parte do oxigênio produzido no nosso planeta vem do fitoplâncton, vem dessas algas unicelulares que estão presentes nos oceanos, certo? E para a gente continuar aí falando um pouquinho, né, sobre esse reino, a gente vai falar sobre a importância das algas, né? Elas são importantes não somente para manter esse ecossistema aquático, né?
porque elas também vão ser base ali alimentar, mas elas vão ter outras importâncias aí que a gente precisa observar, né? Então, como nós falamos, base da cadeia alimentar, quer dizer que ela vai servir de alimento para outros organismos vivos, né? E vai manter esse equilíbrio aí dentro de um ecossistema, no caso do ecossistema aquático, né? Elas também são responsáveis pela renovação do gás oxigênio da atmosfera. Então, como nós acabamos de falar, né? Esse gás oxigênio, ele está aí presente, né? E ele vem justamente da fotossíntese realizada por essas algas unicelulares. Elas também são responsáveis, gente, por absorver 30% do gás carbônico da atmosfera. Você deve ter ouvido falar, né, que o gás carbônico em excesso na nossa atmosfera, ele é prejudicial para os organismos vivos, né, porque pode contribuir aí para o fenômeno de aquecimento global. Então, as algas também têm essa importância em absorver, olha, 30% desse gás carbônico que seria prejudicial para os seres vivos. Elas também são muito utilizadas na alimentação. Então, existem cerca aí de 500 espécies, né, que vão fazer aí parte da alimentação, né, dos seres humanos ou de outros animais, né? Então, a gente vai observar aí daqui a pouco alguns exemplos desse uso na alimentação dessas algas, né? Então, a gente viu aí que elas são muito importantes, né? Talvez a gente não tenha tanto conhecimento porque a nossa região aqui não está cercada dos oceanos, mas a gente tem exemplares de algas também na água doce, nos rios, né? Por isso é importante a gente sempre preservar esse ambiente onde elas estão inseridas, porque elas contribuem para a saúde do nosso planeta. E como eu havia falado, existem algumas que vão causar alguns fenômenos, né? Por exemplo, quando existe um ambiente que ele está ali poluído, isso pode contribuir para a proliferação dessas algas que podem ali causar um prejuízo naquele ambiente. E aí a gente tem como exemplo a maré vermelha. Ela é ocasionada ali pela proliferação de algumas algas que vão emitir, né, que vão despejar ali naquele ambiente alguns pigmentos e vão deixar a água vermelha, né? Então, como a gente vê aí, olha, a maré vermelha ela é causada aí pelo grupo das pirrófitas e ela é basicamente uma aglomeração de microplânctons flagelados, né? Então, é aquele tipo de alga que é flagelado. O fenômeno ocorre principalmente na superfície das águas e aglomerados ali em grande quantidade podem provocar mudanças de cor na água, que adquire essa tonalidade amarelada, vermelha, marrom ou laranjada, né? Então você observa aí na imagem que nós temos ali, olha, uma água vermelha, né? Não é comum a gente encontrar essa coloração ali nos oceanos, nos mares, né? Ou nas praias. E quando isso acontece, foi ali decorrente da poluição daquele lugar. Então, aonde tem muito nutriente, né? Onde as pessoas podem despejar o esgoto, né? Naquele mar, naquele local, aquele nutriente, aquela matéria orgânica que foi despejada ali serve de alimento para elas. Elas estão em busca de nutrientes. E como o ambiente está favorável para elas, elas vão acabar se reproduzindo mais e gerando, né, essa tonalidade avermelhada que as pessoas chamam de maré vermelha, certo? Mas as algas, elas não vão apenas gerar prejuízos, né? Elas podem ali gerar fenômenos bastante bonitos de se observar. A gente tem o fenômeno aí da bioluminescência. Então, alguns plânctons, eles também podem, né, realizar essa bioluminescência. O plâncton também é um dos responsáveis por um belo fenômeno da natureza conhecido como bioluminescência. Trata-se basicamente de um processo de emissão de luz por um ser vivo. Não é exclusiva de plâncton, sendo encontrada em vagalumes, em algumas espécies de águas-vivas, entre outros seres. Então é possível que a gente observe, né, nos seres vivos produzindo essa luminescência, né, essa luminosidade. A gente já observou isso, né, nos vagalumes, por exemplo. Mas as algas também são capazes de fazer, né, esse efeito e é muito bonito observar. Imagina, né, numa noite observando ali o mar, numa praia e você vê, né, aquele ser brilhando ali na água. Então nada mais é do que um fenômeno causado
por algumas algas, né, que elas vão emitir essa luminosidade, certo? A gente vai falar também da importância das algas na nossa alimentação, né? Talvez você já tenha aí ido, né, a um restaurante ou já pediu aí na sua casa um sushi, né? É um alimento asiático que tem se popularizado aqui no Brasil. E esse sushi, ele tem ali na sua composição, né, uma alga que vai ser usada ali para fazer o sushi. A gente chama aí de nori, essa membrana mais escura que você observa aí na alimentação, né, no sushi, e ela é bastante utilizada. Então ela é uma espécie de alga parda, né, que depois de passar ali por alguns processos de cozimento, né, prensagem, secagem, as pessoas vão utilizar aí para envolver esse alimento e fazer, né, o tão famoso e apreciado sushi. Então, é muito comum, né, na culinária aí asiática utilizar, né, as algas. Ela também vai ser utilizada como espessante, né? Existem outras categorias de algas que vão ser utilizadas como espessante alimentício, né? É possível encontrar, por exemplo, em alguns sorvetes, né? É possível encontrar ali até mesmo nas cápsulas de medicamento, né, que você ingere, pode ter ali a presença de algas para a produção desses medicamentos, né? Então, a importância delas, né, não está só na importância ecológica, né, está também na importância ali alimentícia, comercial, entre outros fins que é possível utilizar as algas, né? E a gente vai continuar falando aí do reino protista, falando das características aí dos protozoários, que também fazem parte desse grupo, né? Então não é só as algas que fazem parte do reino protista, nós temos aí uma classe de seres vivos que são chamados protozoários, tá? E aí, no caso, esses protistas, eles, diferentemente das algas que realizam fotossíntese, no caso dos protozoários, eles não vão realizar fotossíntese, por isso eles são chamados aí de heterótrofos, certo? Porque eles precisam buscar esse nutriente, né, de alguma forma. E aí a gente vai ter exemplares deles que são unicelulares, né, algumas espécies que são unicelulares. A gente vai ter espécies que são heterótrofos, né, que vão buscar o seu alimento, seu nutriente. Alguns deles serão aeróbios, outros serão anaeróbios, né? Ou seja, alguns vão depender do oxigênio e outros não. Algumas espécies são parasitas, né? São aqueles que vão causar doenças em algum animal ou no ser humano, né? Então, são todas características gerais dos protozoários que fazem parte desse grupo dos protistas. Com relação à locomoção, né? Como que eles vão se locomover? Eles podem se locomover aí por pseudópodes, flagelos e cílios. E para você entender um pouquinho aí sobre isso, né? A gente vai ver um esqueminha que mostra, né, mais ou menos como seria essa locomoção desses seres vivos, tá? A gente vai ver aí que existem os pseudópodes. O que são os pseudópodes? É como se fossem falsos pés, é isso que a palavra quer dizer, né? Você observa nessa imagem, nesse esqueminha, né, que nós temos aí os 3 tipos de locomoção, tá? Então, no caso aqui, olha, o que a gente está representando aqui através desse esquema é uma ameba. E se você observar, a gente tem aí expansões do citoplasma dessa ameba. E é justamente isso que significa pseudópodes, porque para ela adquirir ali os nutrientes, ela vai lançar esses falsos pés, né, e vai captar o seu nutriente. Alguns deles podem também se locomover por flagelos. E o que é um flagelo? É essa espécie aqui de cauda, né? Então você observa esse protozoário, ele tem uma cauda e é com isso que ele vai poder se locomover, né? Ele vai movimentar esse flagelo e assim ele consegue se mover, né? E a gente tem ainda a presença dos cílios. Aqui um outro exemplo de protozoário, né, que você observa aí que ele tem vários cílios, semelhantes aos cílios dos nossos olhos mesmo. E aí, conforme ele vai movimentando, né, esses cílios, ele consegue se locomover, né? Então, cada um deles vai ter a sua forma, a sua estratégia para se locomover, para poder se mover no ambiente onde ele estiver inserido, né? Então, por isso aí a gente tem 3 tipos de locomoção desses protozoários, certo? Então, você aí observou, né, que as características gerais dos protozoários, a forma de locomoção deles, a forma também como eles adquirem os seus nutrientes, né? E para a gente continuar, a gente vai falar um pouquinho sobre a nutrição deles.
Como eles vão se nutrir, né? Como esses seres eles são microscópicos, eles não vão ter um sistema digestório desenvolvido, então eles precisam ali ter algumas estruturas que vão fazer parte da nutrição. O primeiro deles é o citóstoma, que é uma abertura aí por onde entra o alimento, né? Como ele não vai ter exatamente uma boca, vai existir uma abertura naquela célula pela qual vai entrar o alimento. Ele também vai ter uma citofaringe, que é o canal que engloba essas partículas, né? Dentro dessa célula ele vai fazer ali, né? Vai englobar essas partículas de nutrientes. Depois ele vai ter alguns vacúolos digestivos, que são bolsas digestivas, né? Já que ele não tem um estômago, não tem um suco digestivo, mas ele vai colocar ali nessa bolsa, né? Aquele nutriente e vai poder digerir ele com algumas enzimas produzidas por essa própria célula. A gente vai ter ainda o citopígio ou citoprócto, que é uma abertura onde os resíduos serão eliminados. Como ele também não tem um sistema ali digestório completo, né, ele vai precisar eliminar alguns resíduos desses nutrientes que ele ingeriu. Então, vai ser feito aí através do ciprócto, por exemplo, certo? Bom, essas células também terão ali organelas, né, que vão ter algumas funções. E aí, no caso, a gente tem algumas organelas de regulação osmótica. Como assim, né? Alguns desses protozoários, eles vivem em água doce. E como dentro da célula deles a gente vai ter uma concentração maior de solutos, a água desse ambiente tende a entrar dentro deles. E se ele não tivesse ali, né, uma regulação osmótica, essa célula ia absorver tanta água que iria romper, né? Então, esse protozoário iria morrer, no caso. Então, eles precisam ter ali uma regulação osmótica, que é através dos vacúolos pulsáteis ou contráteis, que regulam o excesso de água no interior dos protozoários que vivem aí, por exemplo, na água doce, certo? Bom, a gente falou aí sobre as características gerais desses seres, né? Mas a gente precisa dar atenção também a algumas doenças que eles podem causar nos seres humanos, né? A primeira delas que a gente vai ver é a amebíase. Então, talvez você já tenha ouvido falar sobre essa doença, né? E o que seria a amebíase? Ela é causada aí por um protozoário, olha. Então, ela é uma infecção parasitária que acomete o intestino e ela é bastante comum em áreas do mundo onde o saneamento básico é deficiente, permitindo que alimentos e água sejam expostos à contaminação fecal, né? Então, locais onde a gente tem ali a falta do saneamento básico, as pessoas elas ficam mais suscetíveis a ter amebíase, né? Então, ela é causada ali pela entamoeba histolítica, que é um protozoário, né? E como que a pessoa ela vai se contaminar com essa ameba, né? A famosa ameba. Se ela comer um alimento contaminado ou se ela ingerir água contaminada. E como que essa contaminação vai acontecer? Se uma pessoa, né, que vai evacuar não higieniza bem as mãos e tem contato com a água ou com o alimento, né, é possível que essa ameba presente ali naquela superfície passe para o alimento e a pessoa vai ingerir e vai levar para dentro do seu intestino essa ameba, esse protozoário. E lá dentro ele vai se instalar no intestino, nas paredes intestinais e vai começar a absorver os nutrientes que a pessoa deveria ter absorvido. Então ela vai roubar o nutriente ali, né, daquele ser que ela foi parasitar. E por conta disso é possível, né, que a pessoa que está contaminada, que desenvolveu a doença, ela apresente sangue nas fezes, né, um dos sintomas da amebíase. Ela também pode apresentar ali uma pele mais amarelada, né? Ela pode apresentar uma prostração, um cansaço, né? Porque aquele nutriente da alimentação que ela ingeriu, ela não conseguiu aproveitar, né? Porque ela está contaminada pela ameba, né? Então, ela desenvolveu a amebíase, por exemplo. Então, por isso que é necessário a gente ter um cuidado com a higienização das nossas mãos, né? Lavar sempre muito bem as mãos após usar o banheiro. Quando tiver aí o contato com o alimento, né? Como, por exemplo, aqueles que vão ser ingeridos crus, como saladas, alface, é preciso higienizar muito bem para evitar esse contágio, né? Essa contaminação ali por esse protozoário. A gente tem outra doença aí também causada pelos protozoários, que é a malária. Aqui na região norte a malária é muito comum, né? É muito comum a gente ver aí pessoas acometidas por essa doença e ela é uma doença infecciosa febril aguda.
causada por protozoários transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles. Então, nas regiões, né, de mata fechada, por exemplo, ou regiões onde as pessoas estão habitando ali, né, retiraram a vegetação daquele ambiente, se instalaram ali, fizeram moradias, né, o local de trabalho, é muito comum que as pessoas tenham contato com esse mosquito. E a fêmea, né, do Anopheles, ela busca o sangue de animais, né, se fosse ali na área silvestre, ela ia buscar animais, mas se o ser humano está ali inserido naquele local, ela com certeza vai ingerir, né, o sangue dessa pessoa. E ao ingerir o sangue, ela vai transmitir esse protozoário que vai cair na rede sanguínea, né, dessa pessoa, vai entrar em contato com o sangue. E aí o protozoário vai se instalar no fígado. Chegando lá, ele vai causar, né, alguma febre, porque ele vai começar a se proliferar naquele órgão e a pessoa começa a sentir alguns sintomas, né? Depois ele pode ir também para as células sanguíneas, né, células do sangue, as hemácias, e ali começa a destruir essas hemácias. Então, é uma doença muito grave, que ela precisa ser acompanhada por um médico, né, não dá para fazer ali, tomar nenhuma medida, nenhum remédio caseiro que vai resolver. O certo é buscar ajuda médica, porque é o médico que pode identificar se a pessoa realmente está doente e qual medicamento que ela pode ingerir, né, para fazer o tratamento. E quais seriam os sintomas dessa doença, né, da malária? A gente vai observar aí, olha. Os sintomas são náusea, vômitos, diarreia, anemia, pele e olhos amarelados, né? Provavelmente você já presenciou aí pessoas que desenvolveram a malária, né? Muitas vezes mais de uma vez, né? O que pode ser muito arriscado. Ou você mesmo talvez já tenha pego malária, né? É uma doença que maltrata muito a pessoa porque ela fica com muitas dores, febre muito alta, né? Fica muito debilitada. Então a pessoa que desenvolveu a malária, ela precisa de um acompanhamento médico mais sério, porque muitas vezes se ela faz o uso do medicamento, interrompe, ou se ela não termina o tratamento, e muitas vezes até terminando o tratamento, os cistos desse protozoário podem ficar instalados no fígado da pessoa, e ali quando ela tiver uma baixa na sua imunidade, ela pode desenvolver novamente a doença. Então, realmente é muito sério, precisa mesmo de um tratamento ali adequado, né? A gente vai ver, olha, que a malária, geralmente ela está nos locais ali da região norte, né? Você pode observar aí, olha, no mapa de risco por município de infecção no Brasil em 2020. Então, como você vê aqui na região amazônica, né, onde é mais comum, e principalmente no estado do Amazonas, Roraima, né, é onde a gente tem os maiores índices dessa doença, né? O desmatamento, infelizmente, né, ele contribui para que as pessoas tenham ali o contato com a doença, né? Porque quando o ser humano chega ali mais próximo daquela área onde não existia, né, nenhum ser humano ali, onde estava somente o ecossistema, né? E aí esse protozoário ele estava em algum animal, né? Mas naquele animal não ia causar doença. Porém, quando o homem chega lá, invade, desmata, provoca queimadas, né? Ele está se submetendo ali ao contato com aquele mosquito e pode, né, ser aí acometido da doença. Por isso a gente precisa preservar o meio ambiente para também, né, termos ali saúde, né, como um todo, certo? Bom, a malária é apenas uma das doenças, né, causadas ali por protozoários, mas a gente tem mais uma doença que também pode ser causada por eles. É a doença de Chagas. E a doença de Chagas, ela vai ser transmitida pelo Trypanosoma cruzi, um parasita da mesma família do Trypanosoma africano, responsável pela doença do sono. Então, nós temos aí, olha, um protozoário que causa uma doença. E qual é a doença? A doença de Chagas. Mas para esse protozoário chegar no ser humano, ele precisa de um vetor. E no caso, o vetor, né, da malária, como a gente viu, era um mosquito. Aqui no caso da doença de Chagas, vai ser uma espécie de besouro, né, que é mais conhecido aí como barbeiro. Então a gente vai observar aí como essa doença se desenvolve. O parasita ele pode ser encontrado nas fezes de alguns insetos, principalmente um conhecido como barbeiro, e é um dos maiores problemas de saúde na América do Sul, na América Central e também no México.
devido à migração, a doença também afeta pessoas em outros continentes atualmente. Então, como que esse protozoário vai chegar, né, na nossa corrente sanguínea? Aquele besouro, né, ele vai ali ficar na pele da pessoa, né, vai querer sugar o sangue dela, mas não é durante ele sugar o sangue que ele é transmitido, porque imediatamente esse besouro ele também deposita suas fezes ali na pele da pessoa. E aí, involuntariamente, a pessoa coça, né, naquele local onde foi ferido e leva para dentro da ferida as fezes daquele, né, animal. E aí, dentro dessas fezes é onde está esse protozoário, né? Então, infelizmente, a pessoa se contamina dessa forma. Ela é mais comum de ocorrer em locais onde não existe, né, o saneamento básico, onde as casas, né, são muitas vezes de barro e aí permitem a chegada desse inseto, né? Outra forma de se contaminar é também através de alimentos, né? Talvez você já tenha ouvido falar que precisa saber a procedência do açaí, a procedência do suco da cana, né? Porque esses alimentos, eles podem estar contaminados, uma vez que esse besouro gosta de ficar, né? Por exemplo, nas palmeiras de açaí. E aí, quando a pessoa vai moer esse açaí, né? Para produzir aquela polpa, se não for bem cuidado, né? Se não tiver uma higiene, se não tiver todo ali um protocolo para fazer aquele açaí, aquelas fezes daquele besouro podem estar contaminando, né? E o que vai acontecer? Esse protozoário, quando cai na corrente sanguínea, ele vai procurar algumas musculaturas do nosso corpo. E uma das principais é o coração, né? Então, às vezes, esses sintomas eles não vão aparecer logo, né, de cara, vai levar anos aí para aparecer, e aquele coração vai ficar ali, né, contaminado por esse protozoário, vai expandir, vai gerar ali uma dilatação, né, que vai ocasionar uma insuficiência cardíaca. Então, também é uma doença muito grave, muito séria. A gente vai ver aí qual é a incidência dessa doença, né, aqui no nosso país. Olha só, a incidência de doença de Chagas aguda por 100 mil habitantes por região de residência e ano de início de sintomas. Então, no Brasil, ali de 2007 a 2019, você observa aí no gráfico que houve, né, alguns casos ali, alguns picos dessa doença, certo? Bom, eu espero que você tenha compreendido aí os conceitos sobre os protozoários e a nossa aula termina aqui.